Estamos juntos também com o pessoal que está em casa, através do nosso Face, da Seara. Vamos juntos. A gente sempre usa essa expressão, porque embora a gente saiba que a evolução não deixa de ser um ato solitário, porque é nós com a nossa consciência, né? A gente tem que administrar tanta coisa difícil, mas juntos na boa vontade, a gente recebe uma energização. Quando eu era criança, isso faz tempo, eu escutava muito meu pai falando que a gente é como se nós somos como um grão de areia, mas que Deus vê todos os grãos de areia. Interessante, né? Essa expressão é muito boba, mas ela é muito interessante porque ela fala assim: não se envaideça. Você é um grão de areia, mas é um grão importante, porque é filho de Deus. Complicado, né? Como ser simples, humilde, sem se envaidecer, sem se achar mais importante, sem ficar adoecendo nos prejuízos do nosso orgulho, da nossa prepotência, da nossa arrogância. Como descortinar isso, mas saber que nós somos importantes, que Deus olha por nós. Com o tempo, a gente esclarece muitas coisas. O tempo é um santo remédio para muitas coisas. Mas não é qualquer tempo. É o tempo subjetivo. Veja, muitas vezes a gente encontra pessoas com os cabelinhos bem branquinhos já, os joelhinhos bem machucados, artrose nas mãos, né? Mas quer dizer que seja sábio? Será que aproveitou a reencarnação? Cresceu? Então nem sempre o tempo é o tempo que a gente percebe. Não é o tempo porque passou. Então não é porque eu estou muito tempo aqui na Terra que eu tenho sabedoria. Às vezes a gente encontra até num jovem, numa criança, com muito mais desenvoltura afetiva, emocional, né? Moral. Às vezes tem uma pureza tão grande. Então a questão é o que o tempo vem fazendo em nós. Tem uma frase do nosso Emmanuel, do nosso, né? Já me apropriei. É que já ficou íntimo, né? É tão querido. A gente quer se ver livre do pecado, não da mente pecadora. É também uma frase importante. Às vezes nós temos um segredo e a gente revela esse segredo para alguém, ou alguém fica sabendo desse nosso segredo. Mas é um segredo que nos envergonha. Quer dizer, bate no nosso orgulho, né? Alguma coisa que a gente fez que não deveria ter feito. E essa pessoa, então, revela. A gente sente, às vezes, raiva pela pessoa. E não a vontade de retificar. Então, eu tenho medo da consequência. E não necessariamente porque eu entendi que não deveria ser feito. E nós vivemos assim, mascarando algumas coisas, né? Disfarçando algumas dores, remendando. Aquela expressão maravilhosa de Jesus, não dá para colocar remendo de pano novo em roupa velha. Né? Vai mostrar mais o defeito. Então não dá para viver de remendo, tentando costurar aqui e ali, reparações imperfeitas, não dá mais. É isso que a gente tem vivido pelos anos da nossa ansiedade. Né? Muitas vezes, está até conversando isso hoje à tarde, a ansiedade é só um carro abre alas. A ansiedade é só um start da nosso psiquismo para mascarar os nossos outros medos, as nossas outras dificuldades de enfrentamento. Aqui já está o resuminho, né? Vá firme na direção da sua meta. Primeiro eu preciso ter uma meta. Vocês vejam que aos 20 a gente tem uma ideia, né? O que será? E a gente acha que tem muito tempo. Né? Nossa, até chegar aos 18 anos, depois que chega, né? Acontece algum fenômeno aí, parece que acelera o tempo. Mas a gente tem certas metas. Mas e agora? Qual é a minha meta? Para que eu levanto todo dia? O que eu estou fazendo aqui na reencarnação? Então, primeiro, eu tenho que saber. Porque senão eu perco a sensação de equilíbrio. Para que a gente tenha paz, mesmo no meio da tempestade, eu tenho que saber, não é só o porquê, que é o motivo, eu tenho que saber o para quê, a motivação.
É bem diferente, né? Porque o pensamento cria, e o desejo atrai, e a fé realiza. Só que o pensamento cria, e a gente ainda não se deparou com essa realidade de maneira mais correta. A gente sabe que o nosso pensamento faz ideoplastia. Ideoplastia. Que o pensamento movimenta as energias que estão à nossa volta. Então, como é que Deus sabe de todos nós que somos um grão de areia no meio do deserto? Olha quantos trilhões e trilhões de grãos. Como é que Ele sabe? A espiritualidade nos fala que tudo se corresponde pela vibração. Por ondas mentais, ondas magnéticas que estão em tudo, até nos objetos. As ondas muito longas são as ondas provenientes da maldade, daquele sentimento torpe. A pessoa que vibra nesse estado de animosidade, de animalidade, de impulsos ruins, ela tem essa onda pestilenta, contamina, adoece, embrutece. As ondas mais amorosas são ondas mais curtas. E as ondas ultra curtas são realmente de espíritos sábios. O espírito sábio é aquele que já ama, independente do que ele recebe de volta. Nós ainda amamos já, mas eu coloco condições. Olha, eu te amo. Olha, você está quase deixando de ser amado por mim, hein? Você está quase no ex. Desculpa a brincadeira. Então, essas ondas ultra curtas fazem com que, por exemplo, um irmão, uma entidade, consiga olhar o nosso corpo sem nenhum objeto, nenhum aparelho tecnológico, e só pela força do seu pensamento consegue fazer um diagnóstico preciso. Consegue identificar o que está acontecendo no nosso organismo. Eles conseguem ver o que está acontecendo à distância. Né? Tantos outros fenômenos ainda estudados e não tão bem respondidos, porque a gente ainda está muito precário nesse entendimento maior, mas que vem mostrando para a gente onde o nosso pensamento estagia. Olha quanto a gente sofre quando a mágoa faz morada dentro de nós. Por todo o direito que eu tenha de sentir mágoa. Por todo o direito que eu tenha de dizer, a fulana me prejudicou. Eu tenho direito. Só que a gente está contestando agora se vale a pena requerer esse direito. Eu tenho direito de procurar um advogado, não tenho? Mas vale a pena? É essa a questão que nós estamos colocando. Até onde eu vou buscar esse direito de perpetuar um dano? Porque eu me torno cativa. E a reverberação dessas ideias e dessas emoções que estão no meu sistema límbico, que é a parte muito importante, porque ela é uma parte que vai trabalhar a representação simbólica das minhas memórias. Nós somos memória. Por que uma pessoa que entra no Alzheimer tem tanta perda? Porque perde até a identidade. Ela ela desaprende até a comer, não é assim? Então ela se perde dentro dela mesma. Por isso que é uma grande prova. Depois, quando desencarna, ela volta o passo a passo para recuperar. Mas enquanto estamos aqui, não é um grande sofrimento? Então nós somos memória. Mas quem que cria a memória? O pensamento. Onde a gente fixa a nossa atenção. Mas aí eu passo minha atenção durante muito tempo preocupado se meu marido está me traindo. Eu passo muito tempo vivendo uma situação de dúvida, que eu não sei se fato aconteceu, ou se é minha imaginação criando coisa em cima, e eu não percebo que isso entra num conflito, causando a entrada e a saída dessas ondas longas. Essas ondas vibracionais da Terra, onde estão os espíritos sofredores. Sofredores porque sofrem, e sofredores porque causam sofrimento. São maldosos ainda, têm prazer em causar o dano, em causar discórdia. Então a gente precisa desejar. Então não é só desejar algo material. Eu preciso desejar minha paz de volta. Eu preciso desejar que as minhas defesas psíquicas estejam melhores. Eu preciso desejar que haja felicidade na minha vida. Eu preciso. É uma necessidade evolutiva. É o orgulho ferido que não nos deixa aproveitar a experiência do erro e tentar novamente. Ah, não adianta. Né? A gente não fala assim?
Já deu meu tempo. Não adianta. Para que tentar de novo? Estou cansado. O tempo já passou. Agora é tarde. Não, não. Não deixa a desesperança tomar conta dos teus pensamentos. É até muito legal a gente pensar por que a espiritualidade fala tanto para nós da contrariedade da eutanásia. Por que não deve se viver a eutanásia com seres humanos? Porque às vezes aqueles segundos, aquele momento de lucidez pode colocar tantos encaixes, pode fazer tanta libertação para aquela pessoa no perdão, na reconsideração de coisas da vida, que aproveita a reencarnação inteira. Tudo aquilo que não foi vivido, naquele tempo, ela consegue ter insights maravilhosos. E acorda. Porque abrir os olhos, acordar nesse sentido é uma coisa. Despertar é bem outra, né? Então é o nosso orgulho ferido, que muitas vezes a gente não quer sofrer de novo, né? A gente não quer se sentir despido perante a vida. Tudo que é seu encontra uma maneira de chegar até você. Isso é muito legal, gente. Tá? Porque o Chico Xavier, ele falava algumas verdades que eram verdadeiros tapas na cara da gente. A gente não tem que ficar correndo atrás do que é nosso. A gente tem que correr atrás daquilo que nos faz sentido na vida. Porque o que for vai chegar. São pessoas, são circunstâncias. Né? Não tem como eu querer uma coisa e aprisionar o outro. Castrar o livre-arbítrio por acesso de amor. Eu te amo, você tem que seguir a minha cartilha. Não dá mais. Vocês vejam que quanto mais amor, mais liberdade. Não é libertinagem que eu estou falando, tá bom? Vamos lá, vamos tomar cuidado. Estamos falando de confiar. Né? Estamos falando de soltar, de viver em paz. Então vamos lá. Porque o nosso estudo de hoje é sobre a doença. Que é um tema muito interessante, porque doença não é tão fácil de ver. Né? Nós podemos ter doenças gravíssimas e um corpo muito sarado. Podemos ter doenças na alma, extremamente cruéis, e achar que a gente está ali. Ia falar gíria. É bem que a censura funciona, né? Então, para a nossa ciência convencional, material, diz que a doença é uma desarmonização biológica que gera perda dos controles fisiológicos, que é o trabalho da homeostase. Né? Eu gosto muito da velhice, já deu para perceber, né? Me interessa muito esse assunto. Por que a gente tem medo da morte? Por que envelhecer é um processo tão doloroso? Por quê? A gente não para pensar que chegar na Terra é muito mais difícil do que partir. É que a gente esquece. Mas voltar, nascer, é muito mais difícil do que quando a gente tem que voltar para a espiritualidade. Então, a velhice é um processo realmente de desapego. Ah, eu gostava, hoje eu deixei de gostar porque eu substituí valores. Não é porque eu adoeci pela depressão. Né? Então, a gente também tem que lembrar que essas memórias que a gente carrega nas nossas células têm a ver também com o impulso do cortisol. O quanto que o estresse é acumulativo, o quanto que essas memórias ruins, elas continuam repercutindo no nosso campos morfológicos e a gente não se dá conta. E o ato de envelhecer, então, se torna uma prisão. Porque eu estou dominada por um corpo que ficou saturado de estresse. Não é sério isso? E a gente percebe? Não, porque a gente está tão acostumado a viver com menos que acha que é normal assim a vida. Então é lógico que a doença pode vir por trauma. Estava conversando a gente estava fazendo uma aula nesse final de semana, e aí um senhor falou, olha, eu estou tendo dificuldade para fazer movimento, estou meio perdido, estou voltando agora, mas também, né, caí do telhado. Fraturei o pescoço. E sabe o que mais? Foi a segunda vez. Eu falei, melhor de 3, né? Não vai aguentar de novo. Né? Cair pela terceira vez, fraturar, e ainda está fazendo um treino de karatê, é milagre. Então é trauma, né? Um acidente. Então nós podemos liberar situações do nosso perispírito, nosso corpo espiritual, através também do confronto de uma situação externa. Ok, ninguém passa por aquilo que não precisa passar. Não é acidente no sentido de fortuito.
Acontece porque muitas vezes está no nosso mapa kármico também. Mas tem a toxicidade. Quantos de nós hoje machucamos nosso corpo? O Dr. Risse fala muito isso aqui na Seara, sobre adoecer por causa do excesso de medicação, por exemplo, para um sonífero, para dormir, né? Eu só durmo com a medicação. Quantos de nós temos um nível de dor, um processo inflamatório, e lá, batendo no nosso fígado com remédio. O nosso limiar de dor hoje ficou muito baixo. A gente não aguenta a dor, então a gente já quer sanar a dor rapidamente com medicação. Até onde isso também pode nos trazer um prejuízo e nos causar um adoecimento? Ok. Mas o principal é o nosso danadinho aqui. A vida, pouco a pouco, plasma em torno de teus passos aquilo que desejas. Mas não é qualquer desejo, não é assim, eu desejo ganhar na Mega Sena sozinha. Não é esse desejo que a gente está falando da uma vida. Às vezes a gente deseja coisas ruins e não percebe. Nós desejamos coisas, por exemplo, a gente fica sabendo de uma pessoa que fez uma coisa muito grave, que causou um dano sério. Sem a gente perceber, a gente já está dizendo que ele seja punido. Mas já foi preso? Apanhou na prisão? Né? A gente tem esse ímpeto. Não estou falando que é certo ou que é errado. Não estamos colocando juízo de valor. Mas a gente deseja. E às vezes nem sempre é uma coisa gostosa de se desejar. Então a gente tem que prestar atenção onde o nosso pensamento está fixado. Presta atenção num dia da sua vida. Como você acorda. O que você faz no decorrer das horas. Quando você para almoçar. Quando você volta para o trabalho. Como você termina o dia. O que povoou o seu pensamento ao longo do tempo. Aí eu queria repetir esse pensamento do Emmanuel, que ele é maravilhoso mesmo, né? O comprimido ajuda. A injeção melhora. Entretanto, nunca te esqueças de que os verdadeiros males procedem do coração. Lembra quando Pedro volta para Jesus, entusiasmado por uma ideia que ele tinha, que ele teve? Que ele percebeu que, saindo um pouquinho da convivência das pessoas, fazendo o jejum, ele se sentiu muito melhor. Aí ele volta e conta isso para Jesus. Jesus, né, mestre, né? Percebi então, quando eu fico horas sem me alimentar, eu tenho muito mais lucidez, clareza mental. Isso aí era falando, né? Mas a ideia é essa. Aí Jesus volta claramente e fala, irmão, não é o que entra pela boca e desce para um lugar sujo e sai do corpo que torna impuro o homem. Mas o que sai da boca, porque sai do coração. Né? Veja, tem uma comparação simples. O Chico, encarnado, ele comia carne ainda. A gente sabe que é um hábito que tende a desaparecer. Tá bom? Não é apologia. Mas a gente sabe que um homem tão esclarecido, tão espiritualizado, ainda se alimentava de carne pelas necessidades do trabalho dele. O Hitler, que foi um espírito muito complicado na Terra, que trouxe muita dor a muita gente, era vegetariano. Então vejam, não adianta só fazer essa situação de tomar um comprimido, de tomar uma injeção, de procurar o médico. É necessário, não estamos falando que não. Mas olha aqui, ó, de que vale a medicação exterior se prossegues triste, acabrunhado, insubmisso? Que gênio milagroso te doará o equilíbrio orgânico se não sabes calar, nem desculpar, se não ajudas, nem compreendes, se não te humilha para os desígnios superiores, nem procura harmonia com os homens? Vamos parar o evangelho por aqui. Não é assim? A gente reclama da agressividade das pessoas. Estava conversando também isso. Na psicologia é muito comum a gente falar da infância, né? Da cristalização da infância. Quando a gente aprende que a gente é menos. É muito comum ver complexos em adultos assim. Você tem que ser uma filha boazinha. Você tem que ser educado. Né? E a criança, ela incorpora aquilo com uma verdade tão grande que ela não fala. Ela não aprende a se expressar. Ela é aquela criança que na escola nunca vai levantar a mão para tirar uma dúvida. Ela vai se sentir sempre que está incomodando. É muito mais profundo do que eu estou falando em segundos, né?
Mas veja, a gente aprende também essa negatividade. Às vezes a forma que a gente é educado e o nosso espírito fica ali cativo do ambiente e também cativo daquilo que ele traz para a reencarnação. Como nos libertar? Por isso às vezes vem a doença. A doença às vezes surge justamente para provocar uma reação, uma atitude emocional nossa, porque a gente está congestionado. Nem o nosso espírito não está sabendo como agir e nem o ambiente está sendo favorável para a nossa ação. Então, às vezes, a dor vem como um despertar. Olha que legal, gente. Por isso que a doença também é bendita. Não estamos chamando a doença. Olha, eu quero essa ou aquela. Não é isso que eu estou falando. Mas se ela está, é porque Deus, nosso Pai, considera que a gente está pronto. Não é legal? Ele ter a confiança de trazer uma tarefa complicada para nós, porque estamos prontos para modificar padrão. Na sua família, na sua casa, você, às vezes com as crianças que estão em perto, em algum momento você já provocou isso aqui, ó? Irritação, traição, indiferença. Traição no sentido de faltar com lealdade, tá? Mentira. Já provocou a sensação de culpa, teimosia, maledicência? Tem que ser o dono da verdade? Está mostrando a nossa criança interior doente. Nós estamos, né? Então, perturbações em prejuízo dos outros plasmam, quer dizer, materializam nos tecidos fisiopsicossomáticos, palavra bonita, né? Fisiopsicossomáticos, que nos constituem o veículo de expressão, nosso corpo físico, determinando campos na harmonia celular. Então, veja o quanto que a reverberação da emoção na convivência com o outro me impacta, mexe com a gente. Por isso que a gente bate tanto na tecla, pelo amor de Deus, desliga o Datena. Reza por ele. Né? Mas desliga. Sinceramente, saber quantos carros bateram, quantas pessoas foram assaltadas, não vai nos ajudar a ser previdente em nada. Pelo contrário, pode estimular pânico em nós. Quando se erra, entra-se em situação de culpa, que significa desequilíbrio da mente. A espiritualidade fala que nós temos áreas da nossa vida mental, do nosso cérebro, estabelecendo o trabalho da culpa. A vibração do erro reduz a capacidade do espírito sobre o governo celular adequado. Olha a importância. A vibração do erro, devia ter feito, não devia ter feito, eu dou a chance do outro de me machucar, eu machuco. Reduz a capacidade do espírito sobre o governo celular adequado, gerando no perispírito uma área de descontrole energético, ou podemos chamar de área de remorso. A minha pode ser no joelho. A da Maria pode ser na região frontal, né? Outros podem ter no sangue. O Décio Iandoli, que é um médico, trabalhou aqui na cidade, muitos passaram até com ele, né? Agora ele está morando no Mato Grosso, se eu não me engano, mas ele continua na Associação Médico Espírita e trabalhando bastante. E ele nos traz uma colocação, por exemplo, falando uma analogia do câncer, que muitas vezes para estancar uma hemorragia, formamos coágulos. E ele fala que o câncer é tipo de um coágulo tentando estancar algo da nossa emoção que vem do perispírito. Olha que interessante. Então, mesmo que seja uma licantropia, quer dizer, uma mudança na estrutura celular através da força mental, ela também vem para nos ajudar a corrigir algo que a gente não dá conta pelo intelecto. Interessante, não é? Então, de novo, benditas doenças. Nos mostram reprogramações de conduta. Né? Veja que são doenças tão fortes que a pessoa não tem como ficar igual. Quando ela promove um câncer, um tumor no seu corpo, não tem como ficar igual e achar a vida do mesmo padrão. Ela tende a fazer mudanças. Ela precisa fazer algum desapego. Muito bacana. A região do corpo afetada pelas emoções de hoje será a região utilizada para a correção do delito no ontem. As doenças são lembranças dos males que causamos em outras pessoas ou situações ligadas ao erro, quando nós prejudicamos
A nós mesmos. Exemplo. Quantas pessoas abusaram das suas inteligências, tirando valor, ganho secundário, criando mentiras, iludindo, né? Roubando sonhos, porque o psicopata ele rouba a alma das pessoas, né? Ele faz um estrago, né? O insensível, aquele que não tem nada de empatia, né? Então, quantas vezes a gente vai ter que reencarnar com a desorganização por causa desse hábito? Quantos casos de esquizofrenia, a própria epilepsia, que tem a ver com a mediunidade, muitas vezes a convulsão, nem sempre é com convulsão, mas muitas vezes o quadro da convulsão, a pessoa está pressentindo a proximidade dos espíritos que querem lhe cobrar alguma coisa. E ela entra em colapso porque os pressentem pela mediunidade, pela paranormalidade e convulsiona. Quanto da nossa depressão, a tristeza de hoje é a insatisfação do passado com os nossos atos. E às vezes essas memórias nos visitam em forma de intuições, de aflições emocionais, né? De intuições negativas. Nunca serei feliz. Será que não? Então é importante. A região do corpo não terá somente sua função prejudicada. Vejam, não será apenas a doença física, mas será a porta de entrada do convívio espiritual menos feliz. Mas também suas defesas vibratórias reduzidas, facilitando o intercâmbio espiritual das obsessões. Olha. Então eu fui em outra reencarnação uma pessoa muito da noite, no sentido de não responsabilidade. Não quer dizer que a pessoa que gosta da noite não tenha responsabilidade, tá bom? Mas no quadro que eu estou apresentando, sim. Foi uma pessoa do passado que eu só queria festejar e nada de responsabilidades. O que vai acontecer? As bebedeiras, a própria vida do André Luiz foi isso, né? Ele tinha uma vida dupla, a vida social onde ele era um médico, pai de família, muito respeitado pela sociedade, mas ele tinha uma vida dupla, onde ele vivia com mulheres, ele vivia uma sexualidade muito libertina e muita bebida e muita comida descompensada. Ele desencarna pela sífilis. Essas consequências ficam no seu corpo perispiritual. Então, eu vivi isso. O que acontece comigo? Eu não vou ter só uma tendência a desenvolver uma cirrose. Hoje a Yara não bebe de jeito nenhum. Mas eu posso desenvolver uma cirrose mesmo assim. Olha que interessante. Por causa também das presenças, das ressonâncias vibratórias com aqueles que eu prejudiquei e ainda não terminei o processo do perdão. Não é importante o perdão? Essa frase, orai e vigiai, não é para a gente ficar doido não, hein? Só rezando, rezando, rezando. Me livra, me livra, me livra, né? Amuletos, 7 ondinhas, está chegando, né? Das 7 ondinhas, né? Não encontrar gato preto, não passar debaixo da escada, e assim vai. E tem aquelas que a gente cria, que são muito pessoais, que a gente também é criativo, né? Não adianta. Se a gente não buscar ser feliz pelo bem praticado. Mas onde praticar? Começa dentro de casa. Por isso que é tão importante a família estabelecida. A família de origem é aquela que vai nortear muitas questões dos nossos complexos kármicos, mas a família escolhida, a família construída, é aquela onde a gente vai exercitar se realmente a gente aprendeu. Então começa com a paciência, porque a paciência é um exercício de sabedoria, não é de aceitação. Aceitação passiva, sem entendimento. A paciência tem a ver com um complexo chamado compaixão. É amor, né? Então, orai e vigiai, a fim de não cair no poder da tentação. E eu juro que eu vou parar de falar, mas tentação não é o que outro me provoca. Jamais serei provocada por algo que a minha moral já superou. Eu só sou capaz de ser estimulada a fazer algo que não está erradicado em mim.
Mesmo que chegue um espírito muito trevoso, um mago negro, e fale, Yara, se isso não há mais dentro de mim, ele não vai me dominar. Por isso que a fantasia de Jesus ter sido tentado pelo demônio é uma fantasia humana. Ele não estava mais nessa vibração, ele já estava livre. Né? Ele é o condutor. Quem é tentado somos nós, porque nós temos brechas morais ainda mal resolvidas que estão a caminho. E é isso que ele fala, vigiai. Vigiai essas brechas, essas tendências que nós temos. Mas não é do vizinho. É a minha. Vou parar, senão eu vou ficar engraçadinha. Vamos levar o pensamento a Deus? Pessoal que está em casa, deixa o copinho de água também para fluidificar. E vamos pedir limpeza do nosso pensamento, do nosso campo mental. E que Deus, esse Pai de amor e bondade, nos dê o que estamos precisando. É um pouquinho de alegria? Esperança? Boa vontade? É um pouquinho de força para sair da preguiça? Da inércia? Eu estou precisando de amor para conseguir passar a barreira e perdoar? Estou muito apegado aos bens materiais? Estou sofrendo com medo da penúria? Que me traga a humildade e a gentileza de ofertar ao outro aquilo que me sobra. Então, que esse Deus de amor e bondade nos dê o remédio para a alma nesse instante. Vamos orar. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santo e divino nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, na medida que nós perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Graças a Deus. Muito obrigada pela presença, boa noite, até semana que vem. E por favor, vamos sair em silêncio, porque o trabalho espiritual continua. É o nosso que terminou, o deles continua. Muito obrigada.